No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 em diante, estamos no fruto do Espírito, e vimos que o fruto do Espírito é amor, esse amor que é diferente de tudo que existe no mundo, esse amor que não é um amor que existe no coração das pessoas, mas é o amor de Deus, o amor ágape, esse amor que agora se mostra, se revela, floresce, em todas as partes desse fruto. E vai dizer então, capítulo 5, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com suas paixões e concupiscências, ou desejos ardentes. Nós vimos na semana passada as primeiras duas partes desse fruto do Espírito, que é alegria e paz. Essa alegria e paz que são irmãs gêmeas. Quando você tem uma, você tem a outra. Na realidade, tudo que você tem aqui nesse fruto é decorrente do amor. Se você tem o amor de Deus na sua vida, que é derramado como rios de águas vivas pelo Espírito Santo, que nos é dado, como diz Paulo, como diz Jesus, esses rios de águas vivas. Se você tem esse amor, você vai ter esse fruto, ok? Porque o fruto é amor, e as evidências, as cores, os sabores, as texturas desse amor são essas partes do fruto aí: a alegria, a paz, que nós vimos que não é uma alegria que qualquer um tem, não é a alegria de você ver que o seu time de futebol ou alguma coisa legal aconteceu na sua vida. A paz não tem nada a ver com essa paz que o mundo dá. Tem de paz em mim, disse Jesus, né? E Ele é a nossa paz. Então vimos que a alegria, a paz são, elas derivam, elas nascem desse amor, e assim todas as outras partes desse fruto. Vamos então continuar com as outras partes do fruto. Longanimidade, essa palavra aqui, macrotomia, do grego, significa estar longe da ira, ou ter um longo ânimo, ok? Talvez alguma tradução vai dizer paciência, a capacidade espiritual de suportar pessoas difíceis, ofensas repetidas e circunstâncias provocadoras, sem abandonar o amor, a santidade e o propósito de Deus. Isso é longanimidade, essa capacidade espiritual de suportar situações difíceis e não abandonar o amor de Deus, não abandonar o amor a Deus e às pessoas, nem a santidade, nem o propósito de Deus. Então, nós vemos que Jesus, quando foi tentado por Satanás em todas as coisas, ele teve exatamente isso, longanimidade. Veja, ele está sendo tentado, ele está sendo provado. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas. O livro de Mateus vai dizer que todas as tentações foram de todas as formas. Então 40 dias e 40 noites sendo tentados, você imagina isso? O próprio diabo ali tentando ao Senhor da glória, e ele continuou firme. É isso que o texto está dizendo. A ideia do texto é que macrotomia, longanimidade, é como se você visse aquela rocha imensa na beira do mar, e o mar vai batendo ali a rocha, a montanha está imovível, ok? Inamovível. Então, mesmo sem comer nada, mesmo sem beber nada, sedento, faminto, mesmo assim ele continua a sua santidade, o seu amor a Deus, ao Pai, firme no propósito para o qual foi enviado. Isso é longanimidade. Longanimidade não é abandonar a oração, não é abandonar a palavra, não é abandonar a igreja, não é abandonar aquilo que Deus nos chamou a fazer. A longanimidade é seguir amando a Deus, amando as pessoas
e na obra que o Senhor nos deu. Mas nós também vemos que Jesus era longânimo diante da incredulidade das pessoas. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 17, vai dizer que Jesus respondeu assim: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus tinha acabado de ser transfigurado e então ele desce da montanha. O menino está ali endemoniado, numa situação muito terrível. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Então aqui entra a longanimidade do Senhor, que mesmo vendo pessoas de tão pouca fé, Ele continua com eles, continua amando, guiando-os no propósito de Deus. Há tristeza por ver a pouca fé, há uma indignação por ver a pouca fé, mas também há uma mistura de amor gracioso de Cristo Jesus, de compaixão, tanto pelos discípulos como pela criança, pelo menino. A outra vez é que Jesus exerce longanimidade todas as vezes que ele perdoou alguém. Todas as vezes que ele perdoou, ele exerceu longanimidade. Longanimidade tem esse conceito, essa ideia de você suportar o erro do outro, ainda que seja repetido. Então, os erros que nós cometemos são repetidos. Infelizmente, nós não temos uma perfeição, e isso é muito, muito lamentável. Mas a ideia do texto é que longanimidade é você também perdoar. Essa ideia de você poder passar por cima do pecado do outro, você ser longânimo, você não se ira facilmente contra as pessoas. Então, Pedro, que negou o Senhor Jesus 3 vezes, Tomé, que duvidou que os discípulos da ressurreição de Jesus, os próprios discípulos que abandonaram o Senhor da glória, a mulher pega em flagrante adultério, né? A desonestidade de Zaqueu, o ladrão na cruz. Então tudo isso são demonstrações da longanimidade do Senhor. Os fariseus, os sacerdotes que cuspiram no Senhor, que bateram no Senhor, que mentiram contra Ele, a multidão que gritava crucifica-o, crucifica-o. Então, longanimidade é você, diante da injustiça, diante do mal, você continua amando a Deus, amando as pessoas, em santidade, e viver nos propósitos de Deus. Está vendo que longanimidade não é aquela paciência que as pessoas dizem: a minha paciência é curta. A minha paciência é curta. Ou, não, fulano de tal é tão paciente, ele é tão longânimo. É o fruto do Espírito. Não. O fruto do Espírito é exatamente isso que eu estou falando para você. É que longanimidade tem a ver com você perseverar em amar a Deus, amar as pessoas, cumprir a vontade de Deus e andar em santidade, mesmo em situações opostas. Então, todas essas pessoas receberam do Senhor essa longanimidade. O pecado, o poder de Jesus em julgar, condenar, a graça estendida, tudo isso demonstra aí, diante do pecado, a longanimidade do Senhor. E em muitas bênçãos celestiais da salvação que repousaram sobre essas pessoas, tudo isso é longanimidade. A tolerância moderna, que o pessoal não usa nem mais essa palavra longanimidade, mas essa tolerância moderna diz assim: não importa o que você faça. Eu vou continuar. A longanimidade cristã, ela vai além, ela diz: eu não abandonarei você por causa da sua fraqueza, mas também não chamarei o seu pecado de virtude. Então, veja, a tolerância moderna, ela aceita o pecado, ela abraça o pecado, ela aceita o erro do outro. A longanimidade cristã vai dizer: ok, eu amo você, você é uma pessoa importante, eu entendo a sua fraqueza, mas também não chamarei o seu pecado de virtude. É pecado,
é pecado e eu não vou aceitar de outra forma, ok? Então Jesus consegue sustentar simultaneamente a verdade e a graça, a santidade e a misericórdia, o confronto e a paciência, a justiça e o amor. Então, longanimidade é isso, é a capacidade do cristão amar a Deus, amar as pessoas, viver em santidade, viver a vontade de Deus, cumprir os propósitos de Deus, mesmo nas adversidades. E como precisamos de longanimidade. É esse amor que nos faz longânimo. É esse amor que nos fortalece nas situações difíceis e adversas para continuarmos seguindo o Senhor, para não desistirmos de buscar o Senhor, de amar o Senhor, de viver a vontade do Senhor e de amar as pessoas e viver em santificação, ok? Isso é longanimidade. A longanimidade ela é testada também na tentação. Lembra de José, a esposa de Potifar, que estava lá atormentando aquele rapaz? Deita comigo, deita comigo, deita comigo. Olha a longanimidade desse rapaz, dele não cair na tentação, mesmo com a insistência infernal daquela mulher, insistindo para ele, e ele mesmo, assim, a longanimidade tem o poder de fugir do pecado, de não viver no pecado, de não ceder ao pecado, de ir contra o pecado, de honrar a Deus. Benignidade, que linda a longanimidade, não é verdade? Crestotes, essa palavra, que serve próprio para o uso, útil, virtuoso, bom, maleável, né? Uma pessoa que é fácil de levar, gentil, doce, muito agradável, o oposto daquilo que é difícil, que é duro, que é rígido, que é amargo, é alguém benevolente. E é exatamente essa virtude que antecede a mansidão. Jesus vai dizer: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Veja, isso é benignidade. Benignidade é quando você olha para as pessoas sobrecarregadas com o pecado, com as trevas, e você tem a benignidade, você tem a atitude, você tem o sentimento de ir em apoio a essas pessoas, em pregar o evangelho para elas, em ajudá-las. Benignidade é o amor que se traduz em compaixão, em buscar a restauração de uma pessoa. E Jesus, fitando, o amou e disse. Aqui Jesus está diante daquele jovem rico, e Jesus sabe do pecado dele, da idolatria, do amor ao dinheiro, e sabe, e aquilo entristece o Senhor, aquilo dói no coração, a religiosidade, a cegueira espiritual que aquele homem está. E no lugar de Jesus ser rígido com ele, duro com ele, Jesus o confronta em amor e diz: vai, vende tudo que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem me segue. E o texto antecede dizendo que o Senhor o olhou e o amou e disse: só uma coisa que te falta, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Marcos capítulo 10, versículo 21. Isso é benignidade, esse olhar de amor, de compaixão para com as pessoas, ok? De você ver a pessoa caída, mas ali é uma compaixão no seu coração. Não é simplesmente uma compaixão que qualquer ser humano, a maioria dos seres humanos tem, diante da necessidade, do sofrimento, da doença, da pobreza de alguém. A benignidade cristã, ela está olhando não apenas o momento social que a pessoa se encontra, a condição social, ela olha a eternidade daquela pessoa. Ela enxerga que aquela pessoa eternamente está perdida. Veja, Jesus tem compaixão, não é de um mendigo aqui, mas é de um jovem rico. Porque o rico está tão pobre quanto o mendigo sem Deus. Se esse rico tivesse em Deus, não importa o tamanho da riqueza dele, e da fama dele, está perdido e acabou. Então, irmãos, essa benignidade, ela enxerga a eternidade. Ela vê além daquilo que é simplesmente essa condição social, que qualquer um se apieda de uma situação dessa.
mas a benignidade cristã enxerga a eternidade das pessoas. A benignidade é acolher em amor e salvar aqueles que são repulsivos. Em Lucas capítulo 5, versículo 12, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se queres, podes purificar-me. Ele estendeu a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Isso é benignidade, é acolher em amor para a salvação aqueles que são repulsivos, pessoas que estão com doenças assim, que trazem aquela repulsa, pessoas que estão numa condição de vício, pessoas que estão numa condição de corrupção, de imoralidade, aquilo é repulsivo, mas a benignidade cristã, ela olha para aquela pessoa com o amor de Deus, em busca da salvação daquela pessoa. Não aceita o pecado em hipótese alguma, não acolhe o pecado em hipótese alguma, não passa a mão por cima da cabeça da pessoa de jeito nenhum, mas ama aquela pessoa e oportuniza pelo amor a salvação. Isso é benignidade. Benignidade é isso. É quando você olha para a pessoa no seu pecado, nas suas trevas, e você consegue enxergar ali que há o amor de Deus para aquela pessoa. Então você age em amor em relação àquela pessoa. Benignidade é tratar com gentileza e benevolência cidadãos de segunda classe para a salvação. Deixai vir a mim os pequeninos. As crianças nessa época eram cidadãos de segunda classe, mas Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos. A mulher samaritana, os próprios samaritanos. João capítulo 4 vai dizer que era necessário Jesus passar em Samaria. Um judeu comum daria a volta, andaria um dia a mais para não passar no meio de Samaria, mas para Jesus era necessário passar em Samaria. Zaqueu, um homem ladrão, um homem que está fazendo a sociedade sofrer, mas ali há uma compaixão do Senhor. Zaqueu desce depressa, Jesus tem urgência na salvação, no perdão dos pecados de Zaqueu. Aquela mulher pecadora na casa de Simão, da mesma forma. Enfim, então nós vemos a bondade do Senhor, o amor e a verdade de Cristo não podem permanecer escondidos no coração. Quem tem o amor e a verdade de Cristo vai expressar esse amor em relação às pessoas que estão perdidas. Se Cristo está sendo formado em mim, o que as pessoas que convivem comigo estão experimentando de Cristo através de mim. A benignidade é a raiz de toda bondade. Então, se algo que um cristão, uma marca que um cristão tem do amor de Deus, e se é um cristão verdadeiro, é essa benignidade. As pessoas não acreditam mais naquela pessoa, naquela condição, não vê esperança, mas a igreja vê, o cristão vê, sem concordar em absoluto com o pecado da pessoa, mas vê esperança na salvação, não porque aquela pessoa pode ser melhor, não porque nós socialmente podemos fazer algo melhor por aquela pessoa, mas a graça de Deus em Cristo Jesus, naquela cruz, pode mudar a vida daquela pessoa. Aí está a benignidade, ok? Aí está a esperança dessa benignidade. Bondade, veja, são duas palavras que são irmãs gêmeas aqui, ok? Agatossuné, a bondade cristã tem como fonte o próprio Deus. Respondeu-lhe Jesus, um homem chegou dizendo para Jesus: eu o que farei de bom para herdar a vida eterna? Jesus falou, o homem falou: bom mestre, o que farei para obter a vida eterna? E Jesus respondeu: não há nenhum bom senão Deus. Então Deus, na sua essência, Ele é bondade. Deus, Ele é benigno. Deus, Ele é bondoso. Deus faz nascer o seu sol e a sua chuva cair
sobre bons e maus, justos e injustos. Aí está a bondade de Deus. Essa sentença ao jovem rico mostra que ninguém debaixo do céu merece a vida eterna, porque não é essencialmente bom. A maldade está no coração do ser humano, desde pequenininho. Desde pequenininho. Estava passando para as crianças aqui do projeto um videozinho de crianças, bebês, né? Até 2 anos de idade, talvez às vezes um pouquinho mais. E, meu Deus, eles são violentos. Eles mordem, puxam o cabelo, batem no irmão. Caim e Abel mesmo, assim, é um negócio... E não estão numa situação de vulnerabilidade, não são meninos de rua, não. Estão dentro de casas, boas casas e tudo, mas veja, a maldade está no coração do ser humano. E o amor de Deus, quando entra, faz de você alguém bondoso. O amor cristão faz de você alguém bem bondoso, ok? Porque Deus é bom. A bondade cristã sempre aponta o bem eterno, ainda que realize benefícios temporais. Lá em Atos, capítulo 10, versículo 38, diz o texto sagrado, Pedro está dizendo para Cornélio e a família dele, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou entre nós, andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, veja, aqui está um ponto importante da bondade da igreja. A igreja deve se preocupar com os órfãos, com as viúvas, com os necessitados, com os famintos, com as pessoas que estão descamisadas. A igreja precisa estar preocupada, exercer bondade com essas pessoas. Mas a maior bondade que a igreja vai exercer e o maior sofrimento para o qual a igreja tem o seu coração é aquele que é o sofrimento eterno. Nós estamos preocupados com todo o sofrimento humano. Todo o sofrimento humano. Nós estamos preocupados com eles. Mas especialmente aquele sofrimento que é eterno. Então a igreja, ela se preocupa, como o texto diz, Jesus andou por toda parte fazendo bem. Multiplicou pão, curou doentes, enfim. Mas o texto diz, ele andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. A igreja não é uma instituição meramente social. A igreja é o corpo de Cristo, que está preocupado com a vida eterna das pessoas. Para onde as pessoas irão eternamente? Com os seus pecados. E só há salvação em Cristo Jesus. Então essa bondade não é simplesmente dar uma cesta básica, fazer alguma coisa social para as pessoas, mas é acima de tudo e primeiro de tudo, anunciar o evangelho da graça de Deus, o perdão de pecados, a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus nunca fez o bem apenas para tornar a vida das pessoas mais confortáveis. Nunca. Você nunca vai ver Jesus fazendo alguma coisa simplesmente para o bem-estar físico imediato daquelas pessoas. Pelo contrário, ele fez o bem para conduzi-las ao verdadeiro bem, o próprio Deus. Aí está Jesus. Todo o bem que o Senhor fez, ele fez para conduzir as pessoas para o maior e verdadeiro bem, para conduzir as pessoas a Deus. E é esse o nosso objetivo. Então a igreja não pode fazer um sopão sem pregar o evangelho. Ela não pode dar uma cesta básica sem anunciar o amor de Deus. Ela não pode entregar uma esmola sem fazer algo que pregue, que anuncie o evangelho de Cristo. Mas a benignidade, a bondade também é a tristeza ao ver as misérias humanas, especialmente as misérias espirituais. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vós não quiseste. Jesus diz essas palavras diante de Jerusalém na semana em que ele vai morrer, e ele diz essas palavras com
muitas, mas muitas lágrimas, diz o texto sagrado, chorando muito, ele diz isso, está vendo? A bondade dele, ele se apieda, ele chora, ele está com o seu coração cheio de bondade diante do pecado das pessoas, da destruição que as pessoas estão causando a elas mesmas, o sofrimento que elas estão causando a eles mesmos. Jesus chora, porque as pessoas estão ali dizendo, Hosana ao filho de Davi, mas no final da semana elas vão dizer, crucificam. Então Jesus chora, porque ele sabe que muitas daquelas pessoas não vão se converter, que Jerusalém será destruída pelo seu próprio pecado, que dali a 40 anos, Jerusalém, o templo, tudo seria destruído, como ele mesmo profetizou, e assim aconteceu. Vendo ele, Jesus, as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Mateus capítulo 9, versículo 36. Veja, a bondade do Senhor se encontra em ver as pessoas sem Cristo, sem a salvação, sem o amor de Deus, sem a graça de Deus em suas vidas. Isso precisa causar tristeza no coração da igreja. A igreja não pode olhar a cidade onde ele está, ou o cristão não pode olhar a família onde ele se encontra e achar aquilo normal. As pessoas bebem, fumam, zombam de Deus, estão longe de Deus, são religiosos, estão na idolatria. Não, isso já não me afeta mais, de jeito nenhum, irmão. O nosso coração deve estar cheio de bondade, porque, irmãos, nós temos a consciência, o cristão verdadeiro tem a consciência de como será a eternidade dessas pessoas sem Cristo. E que não há salvação em nenhum outro, a não ser no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E chamando Jesus, os seus discípulos disse, tenham compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer e não quero despedi-las em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Veja, aquelas pessoas estão 3 dias com Jesus, ouvindo suas mensagens, vendo seus milagres, sendo abençoados, comendo o pão do céu. E Jesus não quer despedi-las sem o pão físico. Então, o Senhor da glória multiplica pães e peixes aqui generosamente, sobram 12 cestos cheios aí. A outra expressão do fruto do Espírito é fidelidade. A fidelidade de Jesus começa desde a eternidade. A obra redentora do Filho de Deus está inserida no propósito eterno de Deus, do Pai Celestial. E o Filho não apareceu na história para improvisar uma solução para o pecado. Ele veio cumprir um propósito eterno. Quando Jesus entra no mundo, no momento da encarnação do Senhor, o Salmo 40, versículos 7 e 8, é uma profecia daquilo que o próprio Senhor Jesus estava dizendo no momento que ele estava entrando na humanidade, no momento que ele entrou no ventre de Maria. O texto diz, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Esse é um texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 5 ao 7. É uma citação desse texto. Ele foi fiel, meus irmãos, antes da eternidade. Porque ele tem um plano, tem um propósito de salvação, e ele assume esse propósito, e o tempo, a eternidade, os séculos e os milênios não enfraqueceram a fidelidade do nosso Senhor Jesus. E se tem uma coisa que pode enfraquecer a fidelidade do ser humano, é o tempo. O tempo é um fator que enfraquece a fidelidade da maioria das pessoas. Dificilmente alguém mantém uma palavra por muitos anos, décadas. É muito difícil você ver alguém manter uma palavra, um compromisso por muitos anos, por muitas décadas. Geralmente as pessoas abrem mão daquilo que falaram, mas o Senhor foi fiel antes que houvesse sofrimento, antes da encarnação, antes da cruz. Cristo não foi fiel apenas
quando a missão foi agradável. Cristo foi fiel, a fidelidade dele nasce de uma perfeita concordância entre o Pai Celestial e o seu Filho amado. Mas também a fidelidade de Jesus é fazer a vontade de Deus quando ela custa tudo. Quando ela impõe um sofrimento. E então a maioria das pessoas deixa de ser fiel no sofrimento. Por isso que o voto do casamento, aquele voto antigo, né? Que hoje em dia nem se faz mais esse voto na pobreza, na riqueza. A riqueza é difícil, mas a pobreza é fácil. Raramente vai acontecer a riqueza, né? Geralmente é a pobreza. Na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. Então, essa fidelidade que deve acontecer em qualquer situação. E a verdadeira fidelidade é continuar obedecendo, quando obedecer custa aquilo que mais amamos. Fidelidade, a verdadeira fidelidade cristã é continuar obedecendo, quando obedecer custa aquilo que nós mais amamos. Eu acho linda a fidelidade de Abraão. Toma o teu filho, o teu único filho a quem tu amas. Por isso que Abraão é um tipo do Pai Celestial, de Deus, que pega o seu filho, o seu único filho a quem ele ama e fielmente entrega ao sacrifício. Assim devemos ser nós. Esse é o amor cristão. O amor cristão não é fiel simplesmente quando é possível. Quando dá, eu sou fiel. Não, quando tudo estiver cooperando, eu sou fiel. Não, estou em sofrimento, tem luta, tem barreira, tem dificuldade. Não. Não dá mais para eu ser fiel aqui, não. Eu vou parar a minha fidelidade aqui, eu não vou continuar mais sendo fiel. Irmão, isso não é a fidelidade cristã. É exatamente isso que vemos em Jesus. Ele sabia para onde a sua obediência o levaria. Ele sabia que Jerusalém significava sofrimento. Ele sabia que Jerusalém seria ir para o Getsêmani, suar grandes gotas de sangue. Ele sabia que a cruz estava diante dele em Jerusalém. E mesmo assim, ele vai orar em Lucas capítulo 22, versículo 42, não se faça a minha vontade, Pai, mas sim a tua. Isso é fidelidade. Fidelidade é mesmo quando nós estamos sofrendo, dizer, Senhor, eu não quero mudar de direção, eu não quero perder a tua vontade, eu quero continuar te obedecendo, eu quero continuar sendo fiel a ti, como o Senhor Jesus exige da sua igreja e chama a sua igreja a ser fiel até a morte. E então vou te dar a coroa da vida. Essa é a fidelidade. O próprio Senhor Jesus, no livro de Apocalipse, ele vai dizer, eu sou a fiel testemunha. O que significa o fiel mártir? Isso é, eu fui até a cruz para você, tendo Jesus amado os seus, os amou até o fim. Isso é fidelidade. É amar até o fim, amar até a morte, amar até a cruz, amar até todas as consequências. Isso é fidelidade. Fidelidade é isso, e essa é a fidelidade cristã. Jesus foi fiel diante dos prazeres e das riquezas. Está aí uma luta para a gente também. Não é ser só fiel na dor, mas é ser fiel quando a bênção chega, que geralmente acontece com as pessoas que ganham muito dinheiro, é que uma das primeiras coisas que faz é trocar o cônjuge. O cara vai lá, joga na loteria, ganha dinheiro. O que ele faz? Deixa a mulher. Ganha dinheiro, vai embora. Então, olha só o nosso texto. Levou ainda o diabo em um monte muito alto. Mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles, toda a riqueza, todos os prazeres, todo o poder, toda a autoridade de todos os reinos, de todo mundo, e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Irmão, aí está um coração fiel, porque a fidelidade ela não se testa apenas no extremo do sofrimento, mas também se prova no extremo da abundância, do transbordar de bens.
Então, esses extremos provam a nossa fidelidade a Deus. E então Jesus disse: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus te adorarás, e só a Ele servirás, ou só a Ele darás culto. Então, ser fiel ao Senhor em todos os momentos, em todos os extremos, é o que as Escrituras Sagradas nos chamam, e essa é a fidelidade cristã. Jesus é fiel eternamente à obra que o Pai designou. É bonito esse texto. Jesus, no entanto, porque vive para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Veja aqui, é um texto que mostra o poder da salvação em qualquer época, a qualquer um, em qualquer situação, porque ele vive, ele é a vida. Então ele pode dar vida a qualquer um que está morto. Ele vive para sempre. Mas o seu sacerdócio é imutável, porque ele também pode salvar completamente aqueles que se chegam a Deus por meio dele. Então, qualquer um que vier a ele é fiel, justo e fiel para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então, ele é fiel para nos levar a Deus, mas também ele é fiel depois que você chega a Deus. Ele é fiel depois que você chega ao Senhor. Por quê? Porque ele vive orando por você. Olha o que o texto diz: eles que se chegam a Deus por meio dele, vivendo sempre para interceder por eles. Então, o Senhor é fiel em orar, em assistir, em apoiar, em guardar, em proteger, em prover para a sua vida. O Senhor nunca perde você de vista. As orações de Jesus estão sempre sobre você. Não importam as lutas, não importam os dias, não importam os momentos. Todos os dias da sua vida, aonde você estiver, a mão poderosa do Senhor estará lá, fielmente sobre você. As suas orações te alcançarão, sua bondade estará sobre você, sua graça te alcançará em qualquer situação, em qualquer momento. Mas pastor, se eu pecar, a graça de Deus vai estar lá, a fidelidade de Deus está lá. Se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele permanece fiel. Mas se você negar Ele, Ele vai te negar. Permaneça no pecado que você perde a Cristo. Mas se você tropeçou, foi infiel, Ele permanece fiel. Que Deus maravilhoso, que Deus bondoso, que Deus generoso, o nosso Deus, que é fiel a você, mesmo quando você não foi fiel a Ele, Ele continua sendo fiel a você. Mas não permaneça na infidelidade. A infidelidade no cristão pode ser um momento, não deve ser nunca, mas se acontecer é um momento. Um cristão não caminha na infidelidade, porque ele é fiel, acima de tudo, ao seu Senhor. Ele representa, ele intercede, ele sustenta, ele defende, ele santifica, ele conduz, ele persevera com você. A fidelidade de Jesus também é com a sua igreja. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, quando ele vê o lobo vindo, ele foge, porque ele é mercenário, ele está cuidando da ovelha só por causa do dinheiro. Mas o bom pastor não. O bom pastor, que é Jesus, ele dá a vida pelas ovelhas. Veja, ele é fiel a você. Ele deu a vida dele por você. Ele deu a vida dele por você. Maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 25. Veja, o Senhor se entregou pela igreja. Mansidão, rapidamente aqui, para o texto, é a doçura que fala e age com firmeza, é a amabilidade que se demonstra na verdade e na disciplina. Mansidão faz parte do caráter de Jesus. Aprendei de mim que sou, não que tenho, mas eu sou manso
e humilde de coração. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Jesus é manso, é o caráter dele. É de mansidão, ele é manso e humilde de coração. A mansidão em buscar salvação aos perdidos. Eis aqui o meu servo, que escolhi o meu amado, a quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá sua voz nas praças. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencer o juiz, e em seu nome esperarão os gentios. Isso é mansidão. Jesus não esmaga o pecador, ele salva o pecador. Ele não joga o pecador no fogo, ele resgata o pecador do fogo. Isso é mansidão, ele é o servo. Mansidão é a ideia do servo, de alguém que está para servir. Ele aceita o jugo de Cristo, como o Senhor Jesus disse, os mansos herdarão a terra. Que mansos são esses? Não é alguém pasmoso. O fulano ali é quase morto, esse é manso. Não, mansidão não tem nada a ver com temperamento. Mansidão não tem nada a ver com ser alguém introspectivo, calado. Todo mundo passa o pé em cima dele. É manso. Não, isso não é mansidão. Mansidão, irmão, é exatamente essa força, essa firmeza que se alia à doçura, ok? É exatamente isso, é o que você vê Jesus fazendo. Ele diz, os mansos herdarão a terra. Manso é alguém que se submete obedientemente a Deus, a palavra de Deus, é alguém obediente a Cristo. Esse é manso. Às vezes uma pessoa está lá, tem aquele temperamento fraquinho, desmilinguido e tudo, mas não obedece a Deus, ele não é manso. Ok? Ele só é fraco mesmo, mas ele não é manso. Manso é aquele que obedece ao Senhor, alegremente acolhe a vontade de Deus e obedece ao Senhor. Manso é não exercer o poder e a autoridade para obedecer à vontade de Deus. Eu acho lindo esse texto. Então, Jesus disse para Pedro, embainha a tua espada. Pedro tinha acabado de cortar. Ele ia rachar a cabeça do cara no meio, o cara desviou, cortou só a orelha do servo do sumo sacerdote. E aí, Jesus disse, embanha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que eu não posso rogar ao meu Pai, e que Ele mandaria nesse mesmo momento mais de 12 legiões de anjos? Uma legião tem 5.000 soldados. 12 legiões de anjos, são 60.000 anjos. Na Bíblia mostra no Antigo Testamento que um anjo matou mais de 200.000 homens. Jesus poderia chamar 60.000 anjos. E o bando que estava ali prendendo Jesus não deveria ter mais de 50 homens armados. Veja, Jesus tem autoridade para chamar os céus para defendê-lo. Todo o poder é dele, toda a autoridade é dele. O Pai está junto com ele. Os anjos estão na ponta dos dedos ali, querendo sair dos céus para proteger o seu Senhor. E Jesus está vendo tudo isso. E ele deixa ser preso. Isso é mansidão. Ele deixa ser preso porque ele tem que fazer a vontade de Deus. Isso é mansidão. Mansidão é você ter poder, autoridade, dinheiro, força e não exercer nada disso. Porque você sabe que se você fizer isso, você não vai fazer a vontade de Deus. Isso é mansidão. Mansidão é não exercer o poder para poder a vontade de Deus ser feita. Esse texto está lá em Mateus capítulo 26, versículo 52 em diante. Mansidão é não importar-se com o seu sofrimento, desde que a vontade de Deus seja feita. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías 53, 7. E por último, o domínio próprio, egrikateia, é controle total da sua alma
e do seu corpo. Estava hoje na reunião de pastores, aí um pastor estava falando lá que aconteceu um caso assim, terrível. Um pastor estava indo para o culto e no trânsito lá foi fechado e tudo, e o cara saiu do carro discutindo com ele também saiu, os dois ficaram bravos, um deu um soco na cara do outro, se empurraram, entraram no carro e o pastor ia pregar naquela noite. E foi para a igreja. Quando ele chega na igreja, ele era o pastor visitante que ia pregar nessa igreja. Quando ele chega na igreja, não, pastor, vem para cá e tal, não sei o quê. E ele sobe, quando ele sobe, ele olha para o lado e o outro pastor olha para ele. Os dois que brigaram na rua eram pastor. Não, a coisa dessa é uma desgraça completa, né? Só o diabo ri de um troço desse. E a gente porque é engraçado. A gente ri porque é trágico, né? Mas quem está feliz é o diabo. Agora como é que faz? Faltou o quê? Domínio próprio. E Jesus tem um domínio próprio fantástico, irmãos. A primeira coisa que você vê em domínio próprio em Jesus é que ele jejua 40 dias e 40 noites. A comida não controla Jesus. A comida na nossa cultura hoje é quase um Deus. É quase um Deus. Mas Jesus, nada controla ele. A comida não controla ele. Ah, não, eu não resisto. Opa! Eu tenho que comer. Opa! Eu estou sem fome e estou comendo. Opa! Isso é glutonaria. Isso é o oposto do fruto do Espírito. As obras da carne terminam glutonaria e bebedice. Aqui é o fruto do Espírito. Então, você não deixa que os apetites controlem você. Quando uma pessoa não tem controle sobre a comida, ela é igual um viciado em drogas. É a mesma coisa. Um viciado em droga, um bêbado, o viciado em comida é vício. Vício é vício. Vício no jogo. É tudo a mesma coisa, é vício. Ok? Atinge a mesma área do cérebro. Aí todos estão viciados. Um na comida, um na bebida, outro no jogo, outro nas drogas, outro no sexo. Tudo é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. Todo mundo vai cair na mesma lata de lixo e vai destruir a si mesmo e a sua família. Cada um de um jeito. Mas tudo é vício. Tudo é vício. E o vício é condenado. E o Senhor Jesus, ele jejua 40 dias e 40 noites. O cristão, ele não pode ser um viciado. Porque para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E o pecado não tem mais domínio sobre nós. Então, quando a gente às vezes olha e vê que a pessoa viciada em droga não é aceitável na igreja. Mas a gente não tem problema com alguém viciado em comida. Opa, como assim? Não, a pessoa é compulsivo em comprar, em comer, em beber. Irmão, é vício igual. Não tem um vício melhor ou menor. Ok? Tudo é um vício. Então, esse controle dos apetites, Jesus tinha. Mas Jesus também se dominava na sua língua. A Bíblia diz que quando Jesus está sendo esbofeteado, Jesus está sendo caçoado, Jesus está sendo humilhado, Jesus, porém, guardou o silêncio. A Bíblia diz em Tiago que aquele que não peca no falar é perfeito varão. E aqui tem um perfeito varão. Jesus não respondeu palavra alguma, ele permaneceu em silêncio. No capítulo 23, Jesus fez o discurso mais duro contra os fariseus e os religiosos. Então veja que o domínio próprio não é simplesmente alguém que se cala, mas ainda que essa pessoa fale a verdade com toda firmeza, com toda dureza que tem que ser, é uma pessoa que está com seu coração cheio de bondade, como nós vimos anteriormente, uma pessoa cheia de misericórdia no seu coração, mas ela ainda assim consegue falar dentro do limite correto, da intensidade correta, mesmo estando irado. É muito difícil isso, irmão. Muito difícil isso. Porque quando você e eu estamos nervosos,
nós temos muita dificuldade de autocontrole. Então a melhor coisa que eu e você fazemos não é falar, é calar. Porque a gente vai pecar, se a gente estiver com raiva, se a gente tiver, rarissimamente você falou a coisa certa, no tom certo, na intensidade correta, no momento correto, tudo certinho, falou direitinho e saiu. É muito difícil. Geralmente você vai sair atropelando, você vai falar mais, você vai... É terrível. Quando a gente está irado, a melhor coisa que a gente faz é ficar calado mesmo. Então a gente precisa, só o Senhor Jesus mesmo. O domínio próprio diante do ultraje da violência que Jesus sofreu, o qual não cometeu pecado, diz Pedro, nem dolo algum se achou na sua boca, pois quando ele foi ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. Então, mesmo diante do ultraje, da violência, Jesus não revidava com ultraje. Mas o que ele fazia? Ele se entregava a Deus. É muito difícil isso. Isso é domínio próprio. No lugar de você se entregar à violência, se entregar a revidar, você se entrega a Deus. A pessoa está sendo injusta com você, está mentindo, está blasfemando contra você, está falando mal de você, está ultrajando você, está humilhando você. E você, no lugar de revidar, você se entrega a Deus. Isso é muito impressionante. E foi exatamente o que o nosso Senhor Jesus fez. Oh, meus irmãos, que nós possamos, como Jesus, estar sob o controle do Espírito. Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Que nós possamos ser guiados pelo Espírito como nosso Senhor. Esse fruto maravilhoso, que não é algo que nós produzimos, mas que o próprio Deus produz em nós, que nós possamos tê-lo transbordantemente em nossas vidas, para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos nesse momento. Busca o Senhor.